Heitor FH mandou R$ 10. Salve Edson de SP, tô 3 de Gauano. Estudando para fazer RI na Unesp Franca. Tenho uma boa grana que minha avó deixou para faculda para uns 2 anos. Acha que devo trampa na área logo de início ou focar nos estudos? Cara, essa é uma parada que a galera pergunta muito, né? Se você deve sair trabalhando ou não direto na faculdade. E eu acho que tem uma resposta que ela é esclarecedora, que é o seguinte. Se você precisa pagar contas urgentemente, você não estaria fazendo essa pergunta. Você estaria trabalhando. Então, se é de extrema urgência você pagar contas, trabalhe. Trabalhe rápido. Se você tem o privilégio, que nem nosso amigo aqui, que recebeu uma herança da avó, que ele tá pensando, que dá pra segurar por uns 2 anos e tudo mais, eu acho que você deveria encontrar um estágio exatamente na área em que você precisa, tá? Então, buscar uma especialização e um estágio ou um trainee ou um trampo exatamente na área que você precisa, ou que você quer, ou que você está interessado. Por quê? Eu tinha amigos. Eu comecei minha faculdade, eu dava aulas de inglês e de teatro, né? Então eu recebi o salário por uma outra coisa. Então, meus primeiros anos, eu não tava preocupado em arranjar um estágio de jornalismo, porque eu já tava conseguindo tirar minha graninha. Meus amigos, nos primeiros anos, eles precisavam pagar contas, né? Então estavam fazendo faculdade, precisavam pagar a faculdade junto com os pais, né? Então muitos deles já, desde o primeiro ano, já pegaram o primeiro trampo que apareceu. E o primeiro trampo que apareceu para muitos dos meus amigos que faziam jornalismo, não era em jornalismo, né? Eram em assessoria de imprensa, era em empresa, para trabalhar na parte de redação, teve uma galera que foi trabalhar com endomarketing, tem uma galera que foi trabalhar fazendo comunicação, teve uma galera que até mesmo foi trabalhar em agência. Então uma galera foi trabalhar para várias áreas muito diferentes das áreas de jornalismo por si só. E muitas dessas pessoas tiveram muita dificuldade depois para conseguir se reinserir dentro da área delas, né? Para conseguir pegar e acabar voltando pro jornalismo, né? Então tem poucos amigos meus que foram pra assessoria de imprensa e conseguiram fazer o caminho de volta, né? Na verdade, depois de velho, a maioria deles estavam no jornalismo e depois foram pra assessoria de imprensa, né? Então, isso daqui, eu tô falando um exemplo específico do jornalismo, mas eu posso usar de diversas áreas, né? Se eu for pegar o primeiro trampo que te aparecer numa faculdade de direito, você não vai poder escolher qual que é o setor de direito que você quer. Pô, Ed, eu gosto muito de setor empresarial, eu gosto muito de, sei lá, familiar, eu gosto, sei lá, coisa que você trabalha. Só que você vai pegar o primeiro trampo que aparecer, entendeu? Então acho que às vezes você precisa olhar muito crítico, por quê? A sua carreira, ela conta uma historinha. Ela conta uma historinha. Seu currículo, ele conta uma historinha. E a sua historinha, ela vai te jogando mais pra um lado ou mais pra um outro lado. Começou a trabalhar com direito tributário na faculdade, foi. Só trabalhou no escritório de direito tributário, 5 anos de estágio. Foi efetivado, primeiro trampo no tributário, ficou 2 anos no tributário. Aí, meu, depois de 7 anos você já tá trampando dentro do mercado. Tu vai querer ir pra um direito civil, vai querer ir pra uma vara familiar, vai querer fazer outra coisa? Pô, vai ser um processo você fazer isso. Então, quando você tá dentro da faculdade e você começa a pensar em trabalhar, você precisa olhar analiticamente o que você quer trabalhar dentro do mercado que a sua profissão oferece. E aí vai vir aquele papo de comunista louco que eu detesto, né? Ai, mas a faculdade, o estágio é pra você aprender uma profissão, então você deveria testar, papapá. Isso é muito bonitinho, nessa cartilha cor-de-rosa, maravilhosa, linda aí, que te contaram e que você finge que você acredita. Você finge que você acredita e eu finjo que você acredita nisso, mas aqui eu vou falar um bagulho real. O estágio hoje é o primeiro passo seu dentro de uma profissão. Se você mirar no caminho, é aquele caminho que você vai seguir. E ali dentro do currículo, vão te taxar como aquilo, vão te taxar como isso. Eu tenho um amigo que trabalhava em banco, trabalhou muito em banco, trabalhou em vários bancos. Cara, ele não consegue outro trampo e outra coisa que não seja banco. Porque a galera olha pra ele e fala assim, não, é que você tem um perfil de banco, né? Ele virou o cara do perfil de banco. É que nem a galera que tem o perfil de agência. Pô, você trabalha em agência de publicidade, você tem o perfil de agência de publicidade. Então, é importante você começar a entender isso, porque você vai ser taxado. Então, se você tiver o privilégio, que nem eu falei, quem precisa trabalhar, vai trabalhar, né? Não vai trabalhar no que der. Loja, Uber, iFood, foda-se. Aqui ó, o Raul Souza. Eu concordo com você 100%, mas não é quase impossível algum jovem ter tão claro o que quer pro futuro? Sim. Essa é o paradoxo da sociedade em que você vive, meu camarada. É complexo. Por isso que é importante, por isso que tem jovens mais burros e jovens menos burros, né? O jovem menos burro,
o que ele vai fazer? Ele vai olhar a área dele e vai começar a entender e vai pesquisar. Então, ele vai sentar e vai falar com o professor dele. O professor tá na faculdade pra responder dúvidas de mercado de trabalho também, tá? O cara vai... aqui, ó. Cara, tô nessa de migrar pra profissão. Não querer pagar o mínimo piso salarial pra engenheiro e desvio a função pra analista. Padrão, né? Tive o privilégio de não pagar contas na facu, mas depois fiquei 3 anos caçando emprego na área. Meu amigo. Fica muito tempo, fica sem fazer estágio na faculdade pra você ver se você vai conseguir se encaixar fácil no mercado, pra você ver. Se você não tiver amigos, se você não tiver contato. Fica. Sacou? Tudo pro MBB. Vai lembrar que hoje em dia os estágios obrigatórios necessitam ser em diversas áreas da profissão. Não, mano. Pelo contrário. Não, imagina, tá louco. Tem estágio obrigatório, mas não tem que ser em várias áreas não, cara. Tá louco. Só se for na sua faculdade. Eu nunca fiquei sabendo disso não, mano. Quando tu pisou na sua, tu já sabia a área que queria? Cara, eu já sabia que eu queria trabalhar com jornalismo cultural, que era um bagulho que eu gostava, e eu já sabia que eu queria trabalhar ou com cinema, ou com música, ou com cultura. Então eu tinha uma noção básica, assim. Então acabou, e aí, como eu já tinha uma formação de teatro, né, tava tendo uma formação de teatro paralela, isso acabou já me encaminhando assim dentro das vagas que eu encontrava, né? Mas, por exemplo, que eu tive um trampo que não teve a ver com o que eu gosto de fazer, que foi os 2 meses que eu trabalhei no Sindicato de Corretores de Imóveis em São Paulo. Foi o pior momento da minha vida, tanto que eu nem coloco no meu currículo, porque todo currículo, ele conta uma historinha. Então, é importante você ter essa cabeça e essa percepção, né? Então, seus professores estão na faculdade para trocar ideia com você. Pergunte para eles: professor, qual que é a área que dá pra trabalhar, o que dá pra fazer? O Felipe Xavier, curso de farmácia tem que atuar em quase todas as áreas. Tá, farmácia, né? Direito não tem que fazer isso, jornalismo não tem que fazer isso, publicidade não tem que fazer isso, marketing não tem que fazer isso, administração não tem que fazer isso, economia não tem que fazer isso. Tem mais profissões que não precisam fazer isso do que precisam fazer isso, tá, Felipe? Então calma, não vamos falar que é a regra pra todo mundo não, tá? Então perguntar pro seu professor, perguntar pros seus colegas, trocar uma ideia com pessoas de empresa. Cara, você tem acesso ao LinkedIn hoje. Hoje tem uma coisa que poucas pessoas fazem. Você pode pegar o LinkedIn, perguntar pra alguém que trabalha numa empresa grande e falar: mano, eu queria saber como é que é a vaga de analista. Você consegue tirar uma dúvida pra mim de mídia? O que faz um mídia? O que faz um editor de um site? O que faz um diretor de arte? O que faz sabe? Pergunta, cara, vai desenrolando, vai... Usa a sua curiosidade, usa a faculdade, o espaço da faculdade, pra ser algo além. Aqui, ó, eu entrei no estágio num jornal impresso, foda, escolhi editoria de fotojornalismo simplesmente porque queria aprender a fotografar. Não me deram texto porque não fiz nome lá e me ferrei. Padrão. Um abraço ao game, mandou um superchat de R$2, né? Então, é importante você ter e usar o tempo da sua faculdade pra ir além do bar, pra ir além de ficar caçando cocota no intervalo. Sabe? Usa um pouco da sua curiosidade, usa ativamente o seu tempo pra se organizar como carreira, cara. O espaço da faculdade, de novo, você não precisa trabalhar a partir do momento 1 da sua faculdade, mas é um timer que tá rodando lá. Então, primeiro ano você pelo menos entender como é... Primeiro ano, o que eu faria? Primeiro semestre, entenderia como é a faculdade. Você vai estar brisando. Se você não precisa trabalhar, tá? De novo, se precisa trabalhar, você já estaria trabalhando. Não estaria perguntando pra um idiota no YouTube se precisa trabalhar ou não. Primeiro semestre, eu estaria entendendo a faculdade. Como é que é a dinâmica das pessoas, quem que são os professores, quem são as pessoas que trabalham lá, onde eu tenho que ir, pra onde eu tenho que não ir, como é que funciona, como é que vai ser o semestre, como é que são as provas, tarará. Beleza. No segundo semestre, e nisso tudo eu já estaria começando a entender um pouquinho mais da profissão que você quer seguir. Começaria a estar conversando com professores, pessoal do laboratório, pessoal do segundo, terceiro, quarto ano que já tá trabalhando, eles têm muita coisa pra te ensinar, muita coisa que eu aprendi foi com a galera do terceiro, quarto ano da minha faculdade quando eu tava no primeiro. Você vai se atualizando com essa galera, vai entendendo a área, vai entendendo como é que estão os trampos, porque essa galera já tá no mercado de trabalho. Você não tá, mas eles já estão. Aliás, quanto mais amizade você fizer com a galera do terceiro, quarto ano, mais fácil vai ser pra você ser indicado pra uma vaga de estágio quando eles precisarem de um estagiário. E lembrar que aquele trouxão super interessado, super gente boa, sentou com eles, pagou uma cerveja neles pro bar pra eles explicarem pra ele como funciona o trabalho deles. Tô dando uma dica aqui que eu, se fosse você, seguiria isso aqui à risca, tá? Senta com a galera do terceiro, quarto ano e fala: mano, se eu te pagar uma breja, você me explica pra mim como é que é o trampo seu? Porque eu tô curioso, queria saber e entender um pouquinho mais. Porque esse cara, quando precisar de um estagiário, ele vai lembrar de você. E vira e mexe. A galera precisa de estagiário. Vira e mexe, alguém vira pra mim e fala assim: mano, eu tô precisando de um estagiário. Tem alguém pra indicar? Direto. Aí, eu já estaria fazendo isso até o final do primeiro ano, estaria entendendo qual é a área, quais coisas. Eu estaria começando a entender também que outra especialização você vai precisar que não seja só sua faculdade. Porque você vai precisar de uma especialização que não é
a sua faculdade. Então, entender se você precisa fazer uma extensão, se você precisa fazer um curso por fora, quais são as outras habilidades que você precisa ter, né? Então, eu preciso saber Photoshop, eu preciso saber AutoCAD, eu preciso saber o quê? Pô, você precisa muito saber disso, assim, porque você vai precisar fazer o curso e na faculdade, ferramenta de trabalho você não aprende na faculdade, isso é uma merda. Você não vai aprender Photoshop na faculdade, você não vai aprender Premiere na faculdade, você não vai aprender a filmar bem na faculdade, você vai aprender um básico. O grosso você vai aprender na prática e em curso especializado com pessoas mega especializadas. Mas você vai ter um pouco do feeling. E no primeiro ano da faculdade, entre o primeiro e o segundo também, eu estaria entendendo também quais são os órgãos dentro da faculdade que podem te auxiliar caso eles existam. Se tem uma agência júnior, tem uma atlética, tem um CA, tem alguma coisa que você consiga entrar ali, um jornal da faculdade. Eu fiz parte do jornal da minha faculdade, eu fiz parte da minha atlética, e eu tentei frequentar 2 reuniões do CA da PUC, mas a galera fumava maconha demais pra ter conversas sérias, né? Então desisti. Eu tentei fazer o máximo possível da vida útil da minha faculdade, né? Eu fui em todas as palestras que tiveram na minha faculdade, fiz todos os cursos livres que foram chamados pela minha faculdade. Sempre que os professores chamavam aula de final de semana, ou alguma coisa extra, alguma participação em algum lugar, eu ia, porque eu queria, de novo, construir um bom network, estar presente em eventos, ser lembrado e entender um pouco mais e aprender um pouco mais, entendeu? Então, eu acho que é um pouco desse entendimento que você precisa ter da faculdade. Entendeu? Aqui, ó, termino minha faculdade de TI no meio do ano que vem e desde o primeiro semestre procuro estágio e não consigo. E meu currículo, por só ter emprego em mercado ou farmácia, não me ajuda em nada. Cara, uma coisa pra você. Esse daí é o bagulho da historinha. Porque... uma outra coisa importante aqui antes de falar do bagulho da historinha. Primeiro ano, ele é muito importante pra entender também se você quer continuar naquela faculdade. Se você entrou naquela faculdade, viu? Curso não dá dinheiro. Você não tem talento pra trabalhar naquela área. Você não tem paciência pra trabalhar naquela área. Você não gosta das pessoas que trabalham naquela área. Meu parceiro, não vá trabalhar. Não vá viver. Não vá fazer aquela área. Saia antes de ser tarde demais. Não espere o 3º ano. Não espere o 4º ano. Tá bom? Historinha. Seu currículo conta uma historinha. Você não precisa contar a sua historinha inteira, mas ele conta uma historinha. Você trabalhou só em farmácia, só em mercado? As pessoas vão te taxar como quem trabalhou só em farmácia, só em mercado. Ponto. Ed, isso tá errado. De novo. Vamos pegar o papo colorido de comunistinha de faculdade e vamos deixar nos comunistinhas de faculdade. Tá errado. Tá errado. Não devia ser assim. Mano, não devia ser assim. Eu não acho justo. Eu também não acho justo. Me acho puta injusto, cara. Agora vamos falar a realidade. Você precisa de experiência na área pra você ser contratado. Ed, como é que eu vou ter experiência na área se eu tô tentando ser contratado pra ter experiência na área? Dá um jeito. Jeitos que dá pra você dar. Infelizmente, trabalho voluntariado. Trabalho de graça. Tem um mínimo experiência. Pô, vou fazer aqui um dia da semana, eu vou fazer um trampo aqui de TI, um dia por semana eu vou fazer não sei o quê. Por exemplo, a experiência que eu usei e que me ajudou muito no meu primeiro emprego foi: eu já trabalhava com teatro, eu já era formado em teatro e eu escrevia pro jornal da minha faculdade. Eu devia ter escrevido uns 3, 4 contrapontos, por aí. E todos os 3, 4 contrapontos que eu escrevi, matérias, né? Eu fiz coisa de cultura. Isso foi no primeiro ano da faculdade. Então, quando eu fui, a menina que tava na minha entrevista, né, que trabalhava na área, ela sabia da faculdade, sabia do jornal da faculdade, viu, perguntou do que eu tinha escrito, falei, ela falou: legal, ele tem uma experiência escrevendo aqui no jornal da faculdade. Entendeu? Então, às vezes, você vai precisar dar uns freelas, vai precisar trampar de graça pra alguém, você vai precisar fazer o seu nome. Outro dia, teve um menino que ele tava trocando ideia comigo, tal, que ele tava tendo dificuldade de arranjar trampo, não sei o que lá. Cara, eu virei pra ele e falei assim, trabalhava com a área de fazer vídeo, né, de coisa de criação de conteúdo. Eu falei: cara, eu vou te mandar aqui 3 vídeos, edita pra mim. E não é 3 vídeos que eu gravei pra ele, né, eu peguei 3 vídeos meus. Falei: ó, toma esses vídeos daqui, ó, edita eles, eu vou publicar esses vídeos, bota no seu currículo que você já editou pra mim. Pronto, você tem uma experiência na área. Acabou, você tem uma experiência na área agora pra falar pra alguém. Entendeu? Então, você precisa pensar analiticamente a sua carreira dentro do ambiente da faculdade. Bebe, pega umas mina, curte a vida, mas, cara, tenha um pensamento estratégico e claro com o que você tá fazendo com a sua carreira dentro da faculdade. Porque se você for levado à deriva, meu parceiro, vai chegar no final da faculdade, vai chegar no seu 2º, 3º ano da carreira, você vai olhar e vai falar assim: porra, viado, por que eu tô trabalhando com logística de um Porto de Santos se eu me formei em música? Porque a sua carreira vai te arrastar, meu amigo. Vai te arrastar. Ó, essa é dica boa. Sou de TI, fiz trabalho voluntário para uma das ONGs da minha cidade. Foi mais fácil arrumar trampo porque eu tinha essa bagagem para negociar na entrevista. Ouve o pai.